Ser um senador no Império Romano era uma posição de grande prestígio. Só que, diferente do que talvez você imagine, a vida de um senador não era tão fácil quanto parece, e muitas vezes ele agia mais como um escravo do que como um senador. Mas antes de falar sobre isso, vamos ver como eram as primeiras horas do dia de um senador romano. Ele provavelmente começava o dia com um ritual especial: vestia sua toga. Essa toga não era uma simples peça de roupa, mas um símbolo da sua posição e importância. Feita de tecido branco, era decorada com uma faixa púrpura, que representava a sua elevada posição social. Essa faixa, introduzida pelo imperador Augusto, lembrava ao senador todos os dias das suas responsabilidades e do respeito que a sua posição exigia. Auxiliado por seus escravos, o senador também calçava seus sapatos marrons e colocava um anel de ferro que era exclusivo, um outro símbolo da sua classe. Ao sair de casa, o senador nunca estava sozinho. Os seus lictores, que eram guarda-costas armados com varas ou machados, seguiam ele de perto. Esses homens eram mais do que simples seguranças. Eles representavam a autoridade do senador. Em uma cidade movimentada como Roma, onde o fórum e as ruas eram cheias de plebeus e patrícios, a presença dos lictores servia como um lembrete de que o poder de vida ou morte estava nas mãos dos aristocratas. E dependendo da sua disposição, o senador podia optar por desfilar pela cidade em uma liteira, que era uma espécie de caixa forrada de almofadas carregada por até 6 escravos. Esse meio de transporte não era apenas confortável, mas também um símbolo de status, permitindo ao senador observar as ruas de Roma de uma posição elevada, literalmente acima das multidões. Logo em seguida, o senador provavelmente iria atender os seus clientes. Esses clientes não eram como os de hoje, mas pessoas que dependiam do senador para resolver problemas legais e sociais. Eles podiam resolver assuntos jurídicos sobre casamento, dotes, negócios ou até divórcios. Mesmo que a lei proibisse os senadores de se envolverem diretamente em negócios comerciais, a sua influência nessas áreas era inegável. Além dos clientes, havia também os amici, que eram magistrados amigos que buscavam o apoio do senador. A política romana era muitas vezes uma troca de favores, e o ditado manus manum lavat, que significa uma mão lava a outra, era muito comum de acontecer. Um favor feito hoje podia garantir apoio em uma votação importante no futuro. Dessa forma, o senador iniciava o seu dia lidando com as dinâmicas da política romana, onde as alianças precisavam ser cultivadas e a lealdade sempre confirmada. Após atender os seus clientes e os amici, o senador seguia para o fórum, que era o verdadeiro centro de Roma. Ali havia um grande salão onde os senadores se encontravam, chamado de Templo da Concórdia, e o senador participaria das deliberações sobre leis, políticas e outras questões cruciais para o império. O senador precisava estar sempre preparado para debater, persuadir e, quando necessário, manipular os seus co-senadores. Para um senador romano, participar dessas reuniões era não apenas um dever, mas uma oportunidade de demonstrar o seu valor, influência e também lealdade ao imperador. E essas reuniões do Senado começavam ao amanhecer. Um magistrado, geralmente um cônsul, tinha a responsabilidade de convocar o Senado. Essa convocação não era um convite, mas uma ordem compulsória obrigando os senadores a comparecerem. O Senado, que era composto por 300 a 500 membros, operava como um conselho consultivo, mas com uma influência que muitas vezes superava a dos magistrados. Servindo de forma vitalícia, os senadores eram veteranos experientes da política romana, e as suas palavras poderiam definir o rumo do império. Embora o Senado pudesse se reunir dentro ou fora dos limites formais da cidade, as reuniões nunca podiam ocorrer a mais de 1 milha dos limites da cidade, mantendo assim o poder centralizado e a influência direta sobre Roma. E essas reuniões eram cheias de rituais que refletiam a conexão entre a política e a religião romana. Antes de qualquer deliberação que pudesse começar, era necessário realizar um sacrifício aos deuses e somente em locais dedicados aos deuses o Senado tinha permissão para se reunir. Uma vez reunidos, um cônsul ou o próprio imperador abria a sessão com um discurso que delineava os assuntos a serem discutidos. A tradição ditava que os senadores de patente mais alta falassem primeiro, seguidos pelos de menor patente.
No entanto, o imperador, que geralmente se sentava entre os dois cônsules, podia intervir a qualquer momento. O seu poder era tanto que a aprovação do imperador era essencial para qualquer senador que desejasse concorrer a um cargo magistral. Por isso, raramente um senador discordava das propostas do imperador, e quando isso acontecia, geralmente se dava na forma de ausência em uma votação, em vez de se opor diretamente ao imperador. Além das questões legislativas e de política externa, o Senado também exercia um controle significativo sobre as finanças do Estado. Nenhum desembolso dos fundos públicos podia ser realizado sem autorização do Senado. Esse poder financeiro conferia aos senadores uma influência que ia além das deliberações políticas, permitindo a eles moldar o próprio funcionamento do governo civil em Roma. A gestão do tesouro era uma responsabilidade que exigia sabedoria e cautela, já que o bem-estar econômico de Roma dependia dessas decisões. Os senadores muitas vezes realizavam longas discussões e debates para assegurar que os fundos fossem utilizados da melhor maneira possível, pelo menos do ponto de vista deles. À medida que o dia avançava, o senador poderia também se dirigir aos banhos públicos, um lugar não apenas para higiene, mas também para discussões e encontros sociais. Ali, entre as colunas de mármore e piscinas aquecidas, os assuntos do dia poderiam ser discutidos de maneira mais informal, longe das formalidades do fórum. As refeições também, especialmente o jantar, eram momentos importantes para o senador receber convidados em casa, além de ser uma oportunidade para reforçar suas alianças. Só que, apesar do seu poder e prestígio, um senador podia ter uma dívida muito alta com seu patrono, e por isso ele poderia usar boa parte do seu dia corrido para atendê-lo. Um patrono geralmente era um senador mais velho e estabelecido que havia desempenhado um papel vital na vida daquele senador. Isso porque para muitos jovens que queriam ser senadores, o caminho para o poder não começava com riqueza ou influência, já que muitos não vinham de famílias ricas. Então, o patrono geralmente financiava os estudos do jovem, assegurava um casamento vantajoso com a esposa de uma família aristocrata e até mesmo ajudava a garantir a sua nomeação ao Senado. Para um jovem sem recursos próprios, essa ajuda era essencial. Assim, o patrono não apenas abria as portas, mas praticamente guiava o jovem por elas. O patrono utilizava sua influência para que o imperador nomeasse o seu protegido ao Senado por um decreto, consolidando assim a posição do jovem como senador. Mas claro que isso não era de graça. Por causa dessa ajuda inicial, quando um jovem se tornava senador, ele se tornava praticamente escravo do seu patrono, mantendo uma dívida de gratidão com ele. Essa relação era praticamente para a vida toda. O senador, que era agora um cliente do seu patrono, contribuía para a reputação e os interesses políticos do seu mentor. Ele podia ser chamado para ajudar a formar maioria nas votações importantes, bloquear ações de senadores oponentes ou mesmo se envolver em chantagens políticas para garantir que os interesses do patrono fossem atendidos. Além disso, o senador cliente frequentemente contribuía financeiramente para as despesas do patrono e trabalhava para atrair outros senadores para a causa do seu mentor. Essa lealdade não era apenas uma questão de honra, mas de sobrevivência. Qualquer sinal de ingratidão ou deslealdade poderia resultar em uma queda rápida e devastadora. Um senador que fosse acusado de ingratidão poderia se ver isolado, sem aliados e sujeito a ataques políticos constantes, levando à ruína da sua carreira e da vida pessoal. Nessas condições, até a sua própria mulher provavelmente pediria o divórcio. Por isso que ser grato ao seu patrono era tão importante e quase que diariamente um senador estaria se reunindo com ele para saber quais eram os seus objetivos. Esses senadores clientes, por serem novatos, eram considerados de baixo escalão e por isso eram responsáveis por resolver assuntos menos importantes, como divórcios e investimentos. Só que isso não queria dizer que eles iam ficar assim para sempre. Com o apoio do seu patrono, um jovem senador poderia também almejar posições ainda mais elevadas, como por exemplo o posto de legado no Oriente, onde ele teria o controle total sobre uma legião. Essa posição, designada pelo próprio imperador, oferecia ao senador a oportunidade de acumular poder e prestígio militar. Só que esse poder era limitado a um mandato de 3 a 4 anos,
uma medida deliberada para evitar que qualquer senador se tornasse uma ameaça ao imperador. Já um senador patrono tinha muito poder no Senado, muitas vezes até sendo membro do conselho consultivo do imperador. Só que apesar do seu prestígio, essas altas posições vinham também com um grande risco. Um senador de alto escalão estava numa posição difícil de ter sempre que agradar o imperador a qualquer custo. Certa vez, por exemplo, o imperador Adriano executou 6 senadores que desagradaram a ele, e provavelmente eles eram do alto escalão do Senado. Poderia ser também que um imperador decidisse afastar um senador do Senado por colocá-lo no comando de alguma guarnição que estivesse longe de Roma e não fosse um risco para o seu poder. E se um senador fosse considerado rebelde, ele poderia ser isolado ou se mudar para um lugar longe de Roma e ter seus bens confiscados. Então, mesmo que o Senado operasse com uma certa autonomia, o imperador podia intervir a qualquer momento. Para um senador, isso significava que cada pronunciamento e cada voto precisava ser cuidadosamente calculado para não desagradar o soberano. A maioria dos senadores buscavam ativamente agradar o imperador, apoiando ele nos seus projetos de lei e iniciativas políticas. Essa lealdade, no entanto, não era meramente uma questão de dever, era uma questão de sobrevivência. A história romana estava cheia de exemplos de senadores que haviam caído em desgraça por desafiar ou desagradar o imperador. Em um império onde o poder do imperador era absoluto, um único erro podia significar a diferença entre a vida e a morte. E um dos momentos mais críticos no relacionamento entre senadores e o imperador era a escolha de um sucessor. Um imperador sábio garantia que seu herdeiro fosse aceito não apenas pelo Senado, mas também pelo povo e, mais importante, pelas legiões. Ao nomear o seu sucessor como co-imperador, antes de deixar o seu cargo, o imperador buscava assegurar uma transição tranquila e evitar qualquer desafio ao seu legado. Para os senadores, a aceitação do herdeiro escolhido pelo imperador era quase automática. Mesmo que alguns questionassem essa escolha, como foi no caso de Marco Aurélio, que nomeou seu filho Cômodo, a oposição raramente se manifestava abertamente. Se um candidato a imperador tivesse o apoio das legiões, a sua ascensão ao trono era praticamente garantida, e qualquer oposição do Senado seria rapidamente esmagada. Assim, os senadores preferiam ser submissos e ter segurança, aceitando a decisão do imperador. Então, em resumo, ser um senador romano não era para qualquer um. Apesar de ocupar uma posição de grande poder e responsabilidade, onde havia vários benefícios, as exigências e os perigos também eram grandes, e um senador poderia ser rapidamente descartado se não fosse mais útil para os interesses de seus superiores. Então, se você gostou de saber mais sobre como era o dia a dia de um senador romano, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e de se inscrever no nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo.